Estamos aqui na parte 2 do nosso estudo sobre a questão da Terra plana e eu quero agradecer a você pela sua participação aqui através do canal Originais Gregos da Bíblia e o canal Falando Sério. Sou Rivanildo Menezes e para mim é um enorme prazer ter vocês aqui conosco. Como no vídeo primeiro, quando nós falamos sobre a introdução, eu sou um ex-ateu revoltado, né? Assim como todos são pessoas revoltadas aqui na internet, o comportamento, né? Totalmente raivoso, um comportamento irado, comportamento de vingança. Quer dizer, o ateu, na realidade, ele tem ira, né? O ateísmo militante, né? Nós não estamos enquadrando todos os ateus, mas esses ateus militantes da internet, revoltados, são revoltados apenas com a igreja. Eles não são pessoas que diálogam, etc. Assim como nós éramos pessoas revoltadas. E então, no vídeo passado, da introdução, eu expliquei para vocês por qual motivo eu larguei o ateísmo, né? Um dos motivos que fez com que eu voltasse para o Criador foi através das evidências científicas sobre a criação da Terra, que existe um Criador e o sistema evolucionista é um sistema totalmente falho e cheio de controvérsias. Vamos começar aqui a segundo ponto, né, para a gente entender e mostrar diversos vídeos para vocês sobre a questão da Terra plana, que, graças ao Eterno, através desses estudos maravilhosos de pessoas responsáveis, já está surgindo um grande efeito, né? Muitas pessoas estão sendo libertas da escravidão religiosa do heliocentrismo. Mas vamos ver como que tudo começou através da criação, como é que começou a criação, como é que Deus fez tudo isso, né? Vamos se utilizar aqui do livro de Gênesis e também do livro de Enoque. Para a gente começar, pessoal, nós vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo de número 5, versículos 10 ao 12. Preste atenção. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente começa a ter um texto em Mateus capítulo de número 5, versículos 10 ao 12, onde o próprio Cristo ressurreto deixa bem claro essa informação para nós que haverá muitas perseguições. Eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que o título do vídeo é o seguinte: eu lamento, mas Cristo não morreu pelos seus pecados. O que eu quis dizer no vídeo é que, na realidade, o sacrifício real de Cristo foi ele ter deixado a sua majestade, a sua divindade, a sua glória, o reino do Pai, com toda a segurança, com toda a paz, com toda a tranquilidade, uma eternidade maravilhosa, recebeu um corpo físico e ele veio para a terra para mostrar-nos o caminho da verdade, para nos livrar de toda a enganação do sistema religioso, da escravidão do sistema religioso hebreu e os de hoje também. Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pelas perseguições que Cristo passou, pelas lutas que Cristo passou, por enfrentar o sistema, ele foi morto. Na realidade, assassinaram Cristo. Deus não enviou seu filho para ele morrer. Deus enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que Cristo estava no corpo de homem, obviamente, ele ia passar através do envelhecimento precoce, e ia, né, se deteriorar o seu corpo, naturalmente, ele ia falecer velhinho, em uma cama, etc. Mas não foi isso que aconteceu. Os fariseus da época, como diz as Escrituras, assassinaram Cristo, preferindo um bandido, preferindo um enganador, preferindo uma mentira, do que a verdade. E graças a Deus, e pela sua infinita misericórdia, hoje nós estamos libertos desse sistema ateísta, desse sistema perverso, que é o ateísta, e desse sistema maldoso, que é o sistema religioso. Então vamos lá para o formato da criação. Quando não existia nada, as Escrituras chegam bem claro dizendo para a gente, através do livro A História do Universo, deixa bem claro como tudo começou. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno, o único Deus. Perfeito em sabedoria, amor e glória, viveu o Eterno uma eternidade antes de concretizar o seu lindo sonho da criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação
foram todos idealizados com muito carinho. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra da criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, que é o mundo espiritual, e sobre ele uma montanha fulgante, sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional, seria o anjo. Seria um anjo glorioso, de todos os mais honrados, Lúcifer. Adornado pelo brilho das pedras preciosas afogueadas, esse anjo viveria sobre o Monte Sião como representante do Rei dos Reis, diante do universo e de toda criatura angelical. Muito amor, o Criador passou a modelar o primeiro anjo. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O famoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face do seu Criador. Nessa figura que vocês estão vendo, para a gente entender por que Deus fez a Terra, e qual é o formato dela, e qual é a importância do estudo da Terra plana para a nossa libertação, e a libertação de todos os cristãos que acreditam no heliocentrismo e nas mentiras da Babilônia. Quando o Criador estipulou e criou esses anjos, ele criou esses anjos com classificações diferentes, com poderes diferentes. Dominadores, arcanjos, serafins, querubins, potestades, governos. O Lúcifer, que é apresentado nas igrejas evangélicas, na cultura do dia a dia, na cultura secular, é apresentado um certo homem com uma aparência vermelha, com chifres, com uma cauda e um tridente na mão, e ele terrível, né? Aquela coisa assombrosa e etc. Só que na realidade essa moldagem da imagem de Satanás é uma moldagem falha, uma moldagem mentirosa. A aparência real de Satanás, de Lúcifer, é um querubim ungido. Um querubim tem exatamente essa aparência como vocês estão vendo na tela. Tá? Isso antes do Criador fazer a Terra e o seu formato, que estabeleceu o seu plano, ele criou essas criaturas angelicais. Lúcifer é exatamente esta aparência. 4 cabeças, 4 rostos. Rosto de boi, rosto de águia, um de leão e um de homem. E ele tem olhos nas suas asas. As escrituras dizem que esse ser era repleto de glória e de majestade. Ele foi feito perfeito até o dia em que se achou a iniquidade dele. Diante de tantas coisas maravilhosas que o Criador o proporcionou, ele simplesmente decidiu querer ser superior ao seu Criador. E começou a vir em seu coração todo tipo de maldade, competição e querer ser melhor do que o seu próprio Criador. Mas as coisas começou a desandar nesse reino espiritual. Ele não queria mais ser, vamos dizer assim, o governo do Eterno, que era um governo justo, um governo maravilhoso, um governo que não ia ter erros, pecados, etc. Porém, o Criador, pela sua infinita misericórdia, concedeu a esses anjos também o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? A escolha que você pode servir a Deus ou não servir, fazer o que bem quiser da tua vida. Porém, diante de todas essas escolhas que nós tomamos na nossa vida, temos consciência que existem regras, que existem leis. E se desobedecermos essas leis, seremos punidos por essas determinadas leis. Porque se não existisse lei, ia haver uma anarquia, uma desordem. E é esse o objetivo de Satanás. Ele causou no céu uma anarquia. E ele queria tirar o próprio seu Criador do trono e colocar e estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus e querer ser semelhante ao Altíssimo. Nesse segundo vídeo da Terra Plana, estamos apenas dando o início. Como que tudo isso começou? Mais para frente, nós vamos ver também as falhas dos foguetes da NASA, a Torre de Babel, e por que várias e várias vezes eles tentam quebrar o domo para chegar no Criador através da estrela Polaris. Então veja que a palavra de Deus ela é verdadeira. E com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, mostrando para Satanás, para Lúcifer, que não tinha o nome de Satanás, mas Lúcifer, aquele anjo maravilhoso, aquele esplendor de glória, que controlava, que administrava, que era admirável por todas as criaturas por onde que ele parava, passava. Mas o orgulho encheu o seu coração.
Mas com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar. O Criador contou para Satanás, para Lúcifer, antes de ser Satanás, os planos maravilhosos de criar a terra, de estabelecer as terras sobre colunas, de colocar a terra dentro de um aquário chamado cubo de quartz, de criar as águas primordiais. Ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido. E com voz melodiosa, ele entoou seu primeiro cântico de louvor ao Criador. Todas as alturas de Sião descortinavam-se aos olhos do famoso anjo. Jerusalém, em sua vastidão e esplendor, o rio da vida, ao deslizar sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. Olha que maravilha que é o reino do Criador. O Eterno continuou sua obra da criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos. Satanás, esse arcanjo, ele presenciou, sendo o primeiro ser criado, é claro, Cristo foi gerado e Lúcifer foi criado. Observamos que as Escrituras deixam claro que ele contemplou o Criador trazendo à existência milhares e milhares e milhares e milhares incontáveis seres espirituais. Os ministros do Reino da Luz, a Cidade Santa ficou povoada por seres, essas criaturas radiantes, que felizes e gratas uniu as vozes em belíssimo cântico de louvor ao Criador. O Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos aos vossos conhecimentos, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres, para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Com estas palavras, fez Deus separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo era livre para escolher seu destino. O Criador criou a eternidade, e nisso ele estipulou as leis. E essas leis que ele estipulou é exatamente isso. Se vocês ficarem na luz, vocês andarão na luz e estarão para sempre na luz. E as vantagens de estar na luz é que vocês não morrerão, terão eternidade, terão paz, terão tranquilidade e harmonia. E por toda a eternidade vocês serão seres cheios de luz, cheios de esplendor e com toda alegria. Não haverá nenhum tipo de tristeza. Mas se vocês escolherem as trevas, como eu estou fazendo agora, mostrando para vocês a realidade, se vocês escolherem as trevas, as consequências serão o pecado, o erro, a rebeldia, a morte, destruição e a guerra. O Criador falou isso para os anjos, isso antes dele concretizar a criação da terra. Ele fez tudo isso, está registrado nos livros. Mas, infelizmente, as trevas começaram a piorar. Lúcifer convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, porque o Criador não revelou o segredo das trevas, mas ele queria saber o que tinha nas trevas. Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Com esta triste decisão, o príncipe dos anjos permitiu que surgisse em seu coração uma mancha de pecado, que poderia trazer uma catástrofe para o universo. Foi o que aconteceu. Gente, preste atenção. O anjo, que fora criado para ser o portador da luz, estava divorciando-se em pensamento do bondoso Criador, que, num esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer ao seu lado. O Criador tentou recuperar Satanás. O Criador tentou conversar com ele, para ele mudar essas atitudes, como um filho rebelde, e o pai aconselhando seu filho. Mas não adiantou. Por enquanto, algum tempo, ele ficou tranquilo. Depois, ele deixou que a maldade e as trevas entrassem em seu coração. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. Ele começou a ter angústias, porque ele queria saber o que estava nas trevas, e o Criador disse que não é bom as trevas, e se ele preferisse as trevas, as consequências seriam dolorosas. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai, o pai começou a clamar, o pai começou a conversar com ele. Você acha que Deus não tentou recuperá-lo? Tentou. Deus o amava de todo o coração, porque era uma criatura perfeita. E Deus entregou para ele o livre-arbítrio. Se Deus fizesse todos esses seres espirituais de uma forma que somente quisesse obedecer, então o governo do Eterno seria tirano. As pessoas perguntam,
Se Deus é onisciente, já sabia das atitudes de Satanás, por que Deus não o impediu? Por que Deus não o destruiu? Por que Deus não o matou? Porque esta era a pregação de Lúcifer aos anjos de toda a eternidade. Ele dizia nos ouvidos, para os seres espirituais, que o governo do Eterno era um governo tirano, que ele só queria do jeito dele, que ele não aceitava desafio, e se você o desafiasse, ele te exterminaria. Só que não foi bem assim. O Criador poderia, como um simples passe, vamos dizer assim, um estralar de dedos, resolver esse problema de uma vez por todas, mas deixou que o curso da natureza seguisse, permitindo que Lúcifer estivesse vivo. Mas o castigo que espera é o inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e não para os seres humanos, que será no dia do juízo final. Então, com essa atitude do Criador em deixar Lúcifer vivo, ele demonstrou para todos os seres espirituais, e para nós também, que aquilo que Satanás colocou na cabeça dos seres espirituais e na cabeça do homem, que servir a Deus não presta, que servir ao Criador não presta, né? Ele colocou que o governo do Criador é tirano, que se você o desobedecer, ele te devora, ele te elimina, é uma grande farsa. Porque o Criador é amoroso, amor, e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos recuperar. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Satanás olhava para o Criador e via um semblante triste, porque Satanás sabia que o Criador estava triste com a atitude dele. Até então que ele ia lá e se arrependia temporariamente, mas logo depois a sua natureza pecaminosa voltava a querer se rebelar contra o Criador. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se do Criador. Isso, gente, aconteceu. Deus já previa a possibilidade de uma rebelião. O Criador já sabia que algo ia acontecer. O risco de conceder liberdade às suas criaturas era isso. Era um imenso, mas sem este dom, a vida não teria sentido. O Criador precisou entregar para os anjos o livre-arbítrio, porque senão não teria sentido. Ele criar seres que somente o obedecessem? Não. Ele criou seres que o pudesse o confrontar, que pudesse questionar a ele, como muitas pessoas questionam o Criador, com todo o seu direito, e é isso que ele quer. Que você o questione e através do questionamento você começa a conhecer. É o que aconteceu comigo. Pesquisei, busquei, falei mal do Criador, questionei, xinguei, mas consegui descobrir a verdade, que ele está com a razão e as trevas não estão com a razão. É por esse motivo que eu larguei o ateísmo. O Eterno não queria reinar sobre robôs programados para fazer somente a sua vontade. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso decidiu correr o grande risco da criação. Então nós temos que amar ao Criador de livre e espontânea vontade, não por orgulho e não por obrigação, porque isso não agrada ao nosso Pai. Lúcifer não pretendia abandonar a luz, esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino do Eterno coexistiam separados. Finalmente, com um sentimento de exaustão, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do Eterno, denominado sua teoria de a ciência do bem e do mal. Quem criou a ciência do bem e do mal, do conhecimento que você precisa conhecer o mal e o bem, foi Satanás. Ele criou essa teoria e espalhou para o universo. Só que as consequências são trágicas. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade como tudo aconteceu com toda essa rebelião e como foi que o Criador criou os céus e a terra. Como que a terra foi formada, qual é o objetivo dela e qual é o objetivo final desta grande criação. No próximo vídeo, nós damos continuidade.